Olá, queridos, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando dessa maratona com a leitura bíblica de um ano, ler a Bíblia? Essa é a proposta? Se você está gostando, então eu quero convidar você, antes de nós aqui entrarmos nessa reflexão, eu quero que você deixe seu comentário, eu quero que você dê o seu like, que você curta aí esse vídeo e que também você tenha essa tarefa, essa preocupação de enviar para os seus amigos, seus entes queridos, porque se está sendo uma bênção para mim, certamente para você está muito maravilhoso e você não pode deixar seus parentes de fora, seus amigos. Então, Deus abençoe. Vamos iniciar hoje com Gênesis 19. Eu quero ler apenas um versículo dessa história, que é o primeiro versículo, porque aqui, na realidade, é onde o Ló está recebendo a visita dos anjos, a tão chamada teofania. Todas as vezes que se vê na Bíblia essa menção de anjos visitando, o termo que se dá dentro da teologia é teofania. Por que você está falando isso, irmão Cláudio? Porque eu tenho certeza que antes da maratona encerrar, você vai ser despertado para querer aprender mais. E aí eu quero te dar o caminho. Escola Ministerial Paz, a EMP. Vai lá, conversa com o pastor Joaquim, a irmã Elinara, faz a tua inscrição. Olha eu aqui já entrando na divulgação da EMP, porque é muito importante. Queridos, versículo 1 de Gênesis 19 diz que ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Presta atenção, você está fazendo a leitura, no versículo 19, também tem um outro fenômeno da teofania, que é a visitação dos anjos com Abraão. Mas lá com Abraão dizem que são 3, a Bíblia vai dizer que eram 3 anjos. E possivelmente um desses que aparece é o próprio Deus, que vai fazer para Abraão a promessa, de que ele vai gerar o filho, Sara vai dar à luz a um filho, e também ali Deus vai segregar ao Abraão, vai falar a ele o que ele vai fazer. Se você ler a história, o próprio Deus diz: eu ocultarei isto a Abraão, meu servo? Claro que não. Por quê? Porque há uma promessa que diz que Deus não faz nada em uma cidade sem antes revelar aos seus santos profetas. E Abraão era um profeta. Deus vai até ele. Chama muita atenção, porque se nós compararmos esse texto de Gênesis 18 com o 19, olha só, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Interessante, comparamos isso aqui, Abraão recebe os anjos na porta da sua casa. Isso mostra que ele está tranquilo, porque quem está na sua casa é porque está desfrutando de paz, está desfrutando de alegria, está querendo um momento de descanso, está esperando uma refeição, está junto da família, está junto dos filhos. Agora, a questão do Ló, a diferença, Você vê que há muita diferença entre o Ló, que era sobrinho, e o Abraão, que era filho de Deus. É interessante porque até nas aparições angelicais é diferente. O Abraão está no lugar de tranquilidade, no lugar de descanso, de deleite. Já o Ló, diz a Bíblia que ao anoitecer os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Olha que coisa! Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Abraão é um homem descansado porque tem as promessas e crê no Deus Todo-Poderoso. Ló, o seu sobrinho, é um avarento, é alguém que, mesmo tendo aprendido com Abraão, mas vira e mexe, parece que o coração dele está muito focado nas riquezas, tanto que já é tarde da noite, já é noite, mas ele ainda está sentado na porta da cidade. Quem sentava na porta da cidade eram os empresários, homens de importância. Ele se tornou um homem relevante para aquela cidade, mas o coração dele não estava tão correto para as coisas
de Deus, né? Olha que coisa interessante, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque é nessa empreitada que o Abraão vai libertar e socorrer o seu filho. Interessante ainda, fazendo um paralelo com essa passagem, nós poderíamos ficar os minutos todos só aqui, porque é muito rico de ensino esses textos, né? De Abraão e Ló. O Abraão, ele convida os anjos para entrar na sua casa e os anjos prontamente lhe respondem. Se você ler o versículo, releu o capítulo 18, você vai ver os anjos dizendo: faça-se como você deseja. Já para o coitado aqui do Ló, eles infelizmente não querem muito ir para casa, né? Eles dizem para o Ló, não. Olha só, diz assim no versículo 1 ainda. Quando Ló avistou os anjos, levantou-se e, indo ao encontro dele, prostrou-se com o rosto em terra. Fez a mesma coisa que Abraão. E disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, mesmas coisas que o Abraão propôs. Levantar-se de madrugada e seguir seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. De tanto Ló insistir que eles foram. E você sabe depois o que aconteceu, como os homens daquela cidade queriam violentar os anjos. Então, queridos, isso fica para mim e para você. Qual o lugar que você está escolhendo de permanecer? O lugar da promessa? O lugar que não tem uma aparência tão bela, mas o lugar que Deus te prometeu? O melhor lugar para você e eu estarmos é no centro da vontade de Deus. Assim foi a decisão de Abraão, diferente da decisão de Ló. E aí eu quero te dar aqui a dica do Salmo 12, que ainda é o plano da leitura deste dia. O Salmo 12 é um salmo comunal, um lamento de Davi, né? Junto com a sua comunidade. Por que, irmão Cláudio, que esse homem passa por lutas e em um dado momento ele está alegre, num dado momento ele expressa tanta tristeza? Aqui, na realidade, eles estão tristes porque no meio da congregação há os infiéis, os mentirosos, os difamadores, aqueles semeadores de contenda. E isso, para mim e para você, sempre vai direcionar para aquele ensino de Provérbios que diz que Deus abomina aqueles que semeiam os mexericos, as contendas, fofocas entre os irmãos. Então, fica esperto. Se você tem problema aí de controlar sua língua, meu irmão, coloca freio. O salmista mesmo disse: Deus, põe um anjo na porta dos meus lábios, para que eu não venha denegrir, para que eu não venha falar contra você. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que seja boa, para edificação, e transmita graça àqueles que ouvem. Então fica vigilante aí, crente, não fica falando bobagem não. O poder da vida e da morte está na língua. Quem bem utiliza comerá o melhor dessa terra. Deus te abençoe e coloque sabedoria na sua fala, Eu quero ler apenas um versículo do Salmo 12 que me chama a atenção e eu queria deixar com você esse versículo. Poxa, irmão Cláudio, eu queria que fosse lido mais. Tá bom, você lê em casa todo ele, como já está fazendo, e aí você vai ficando mais e mais edificado. Olha, o versículo 1 diz assim: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Se ele não é piedoso, ele é impiedoso. A palavra piedoso é alguém que é separado, santificado, um pontífice, né? Você já viu que nas falas, nas linguagens católicas, onde ele se refere ao Santo Papa, né? Ele diz o São Pio X, o São Pio. Essa palavra pio, ela vem de piedoso, algum homem piedoso, um homem que não tem o caráter em nada que desabone
a sua conduta. Essa é a palavra que o Davi diz, não tem mais alguém que é pio, alguém que é separado, as pessoas perderam o temor. Bem parecido com esse século, né, onde as pessoas falam o que querem, vão para suas redes sociais desabafar, mostrar a sua carnalidade, sua alma doente, ao invés de tratar. Davi não, ele se reserva a tratar primeiramente com Deus, ele faz aquilo que o João ensinou, né? Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão com Ele e com os outros na horizontal, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Queridos, esse é um salmo lindo. Lucas capítulo 11, eu quero fechar com essa fala aqui. É um texto lindo. A Bíblia, na realidade, ela tem histórias tão maravilhosas. A Bíblia é a palavra de Deus, querida. A Bíblia é a verdade. Ela não só conta as histórias de milagre, as histórias de poder, as histórias do braço forte de Deus, mas também como fala dos fracassos, como foi o de Davi, né? E aqui ele conta uma história poderosa, a ressurreição daquele que era amigo de Jesus, o Lázaro. Vocês sabem que Jesus tinha o seu quartel-general, que era ali em Betânia, tanto que quando ele aparece ressuscitado, ele aparece ali naquele lugar, né? E há uma história se desenrolando. Jesus não está agora em Betânia, tem a notícia de que Lázaro, seu amigo, é falecido, morreu, está enfermo, está enfermo, e Jesus ainda se detém por mais um dia. Não se sabe por quê. Alguns dizem que os judeus queriam matar, né? Os discípulos vão alegar isso, dizendo: mestre, tu queres voltar para lá, para Betânia? Você esqueceu que os judeus queriam matar você lá e agora nós vamos morrer todo mundo junto. Olha a atitude deles, né? As irmãs de Lázaro, elas estão tristes porque quando Jesus chega já há 4 dias em que Lázaro havia sido sepultado. E você sabe o desenrolar dessa história, onde Jesus chama Lázaro para fora, pede aos discípulos para desatar, tirar aquelas faixas, ou seja, Jesus faz a parte dele, mas existe uma outra parte que eu queria só fechar com isso aqui, onde ele pede para os discípulos tirar as faixas, desatar. Isso é a parte do discipulado. Talvez você nasceu hoje, né? Esse ano passado, está aí recente, um bebezinho, 2, 3 meses, e você diz: e agora o que é que eu faço? Você ressuscitou, está vivo, e agora precisa que alguém venha desenrolar essas faixas que nós chamamos esse processo de discipulado. Certamente você deve procurar, por meio da sua célula, alguém que possa discipular para que o milagre seja completo. Deus te abençoe, beijo no seu coração. Só te lembrando, não esquece mesmo de curtir este vídeo, não só por obrigação, mas porque estão muito bons os nossos vídeos. Meu Deus, que maravilha! Está sendo algo assim de muito conforto, de muita companhia gostosa de estarmos junto com você, e eu acredito que vocês também estão amando. Deus abençoe, ama a sua vida, fica na paz.